Meus amados irmãos, é um prazer estar aqui novamente, estar diante da igreja, diante de cada um de vocês, diante do pessoal que está em casa, participando do culto, assistindo em casa, mas participando também, né? É um prazer, é uma alegria estar aqui, sobretudo, diante de Deus, para quem esse culto é dirigido, a quem nós devemos adoração, honra, louvor, graça, ações de graça, a Ele que nos derramou e nos concedeu a sua graça e a sua misericórdia. É muito bom mesmo estar aqui. Eu sei que muita gente não pode estar, muita gente preferiu estar em casa. Eu sei que tem gente que está trabalhando agora, tem gente que está em outra igreja pregando. Eu sei que o pessoal está espalhado de uma forma ou de outra, mas a gente está conectado. Outro dia eu falei aqui que nós estamos conectados uns nos outros, de uma forma ou de outra, porque o Espírito Santo é que nos une, né? Não só os membros dessa igreja aqui, mas a igreja de Cristo espalhada no mundo. Nós estamos conectados pelo Espírito Santo aos irmãos do Japão, da China, né, do Oriente Médio, do Nordeste, do Sul. Nós estamos conectados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos une e nos faz povo de Deus, igreja dEle, onde quer que estejamos. E hoje nós vamos continuar a nossa reflexão, né, sobre os heróis, né, que a gente está usando como pretexto para, na verdade, trazer uma mensagem para a nossa vida. Porque a mensagem que eu vou trazer hoje não é do herói, a mensagem que eu vou trazer hoje é da palavra. Mas eu uso como ilustração, hoje, o Homem-Aranha, Spider-Man, né? O Homem-Aranha, confesso a vocês que é o meu preferido, né? O meu herói preferido é o Homem-Aranha, né? Eu confesso porque, quando eu for falar aqui, discorrer sobre ele, eu vou explicar o motivo. O Homem-Aranha nasceu lá por volta de 1962. Ele é um pouco mais velho que eu, né? Ele, quando surge, né, nos quadrinhos, ele surge nesse ano, 1962. Há quem diga que quem discuta, né, a autoria, né, a originalidade do Homem-Aranha, há quem tenha defendido que tenha sido o criador. Outros, né, dizem ser eles os criadores. Stan Lee seria um deles, né? Mas, enfim, o Homem-Aranha, ele é já da minha idade, jovem como eu, né? Aliás, um pouco mais velho que eu, então eu poderia ser o Homem-Aranha, né? Eu estou até com a camisa aqui do Homem-Aranha. Eu estou com o uniforme do Homem-Aranha por baixo, ó. Homem-Aranha. Sou Homem-Aranha aqui. Eu só não vou abrir mais e mostrar todo o uniforme, porque eu fico com medo do pessoal da Carreta Furacão vir aqui me convidar, né, para ser um dos atores lá da Carreta Furacão. Mas o Homem-Aranha é esse herói que foi criado nessa década lá de 1960, e ele é criado num contexto de Guerra Fria, ou seja, Estados Unidos e a antiga União Soviética medindo forças para ver quem tinha mais armas, quem tinha mais arsenal nuclear, quem tinha mais poder, quem influenciava mais, quem dominava mais o mundo. Então havia essa tensão mundial, e aí que surge o Homem-Aranha. E ele surge pela história como um menino, um rapaz, que era assim, um adolescente ainda, cheio de complexos, pobre, uma família pobre, uma família com dificuldades. Ele não morava com os pais porque os pais dele haviam morrido. Ele morava com seu tio, sua tia, já idosos, né? Mas ele não tinha pai nem mãe, que os pais, na história original, haviam morrido. E ele não sabia qual foi o motivo, ele não sabia direito o que tinha acontecido, ele estava sempre, né, com essa dúvida, com esse problema que o acompanhava, não ter o pai e a mãe com ele, embora muito amado e amasse muito os tios que o criavam. E ele era tímido, era um jovem estudioso, que corria atrás, mas que atravessava muitas dificuldades. Assim era o Homem-Aranha. Aliás, o Peter Parker,
que ainda não era o Homem-Aranha. Mas numa excursão da escola, ele é, por acaso, picado por uma aranha radioativa. Essa aranha radioativa, quando pica o Peter Parker, quando morde lá o Peter Parker, o transfere para ele, né? O transmite alguns poderes, né? De subir em parede, de ter muita força, muita velocidade, né? Ele tem força sobre-humana. Ou seja, se uma aranha picar minha mão ou meu pescoço, vai fazer um calombo enorme se eu não morrer. Mas no Peter Parker, ele sobreviveu e ainda se transformou num ser diferente, excepcional, né? Isso é o que acontece com esse rapaz. Aí sim, ele adquire poderes que o capacitam a começar a lutar contra o crime, a proteger as pessoas, a ser alguém que ajudava os outros, continuava pobre, continuava estudante, continuava com as dificuldades e as crises da juventude, continuava com tudo. Mas a despeito disso, ele é um sujeito dedicado ao bem. Esse era o Peter Parker, que com a sua roupa, né, seu uniforme, atua como um herói chamado Homem-Aranha, ou no nome original, Spider-Man. Esse rapaz, né, tem crises de relacionamento, né, tem poderes excepcionais, mas tem crises de relacionamento. Por quê? Porque conforme ele vai combatendo os vilões, né, da sociedade, ele fica preocupado em proteger as pessoas que ele amava, porque elas acabam se transformando em alvos daqueles vilões, porque o Homem-Aranha, ele tinha poderes, mas tinha fraquezas. E uma das fraquezas dele residia justamente nas pessoas, na preservação da identidade e na preservação das pessoas que eram do seu círculo de relacionamento. Ele também sofria com as suas crises existenciais, com os seus momentos de tristeza, com os seus momentos de ansiedade. O Homem-Aranha era um ser humano, por isso que ele ficou popular muito rápido, por isso que esse personagem passou a ser muito querido, por isso que eu gosto dele, porque ele se identifica com a gente. Ele não é rico como o Batman, não é bilionário também como o Tony Stark, né? Ele não é alguém assim com uma construção de bens grande, ele não tem praticamente nada, mas ele é alguém que, a despeito de tudo o que ele não tinha e dos problemas que ele tinha, ele é alguém que faz o bem, que luta pelo bem, que corre, que escala prédio, pula para lá e para cá para defender as pessoas que precisam da sua ajuda. É um altruísta, é alguém dedicado ao bem dos outros e sofre por causa disso. Esse homem, né, esse menino, esse rapaz, o Homem-Aranha, né, não é o Garoto-Aranha, né? Até a escolha desse nome foi uma escolha para que ele fosse crescendo, o personagem fosse crescendo e não mudasse de nome, o nome continuasse adequado. Esse rapaz, ele tem algumas coisas que se identificam conosco. E por isso, por essa identificação, é que ele se tornou tão popular, tão assim, amado, tão querido por esse universo de pessoas que gostam desse tipo de personagem. E aí, meus irmãos, o que o Homem-Aranha tem a ver com a Bíblia? Com a Bíblia, pode até ser que não tenha nada a ver, é uma história de ficção, o Homem-Aranha. Mas a história dele tem a ver conosco. E a Bíblia tem mensagem para ele, para pessoas como ele, com os problemas que ele tinha, com as carências que ele tinha, com as dores que ele tinha, com os complexos que ele tinha, com as crises existenciais dele. A Bíblia tem uma mensagem. E eu vou ler para vocês, lá no livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2.
Enquanto os irmãos estão em casa, abrindo aí o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, enquanto você está abrindo aí, o versículo é pequenininho, é só o versículo 1, eu vou contar a história do capítulo 1. No capítulo 1, Ezequiel, ele tem uma visão assim, um troço assim, assustador para um ser humano comum, né? Ainda que profeta. O que aquele homem viu foi assim de deixar a pessoa abalada. E naquela visão que ele tem, ele por conta do temor que tomou conta dele, por conta daquela visão, ele se prostra. Ele se prostra, põe o rosto em terra, apavorado com aquilo ali. Aí no versículo 1, Deus fala para Ezequiel o seguinte: o filho do homem, ô Ezequiel, levanta, porque eu vou falar com você. Esse é o versículo 1. Ô Ezequiel, filho do homem, fique em pé, porque eu vou falar com você. Ezequiel estava prostrado, apavorado. Ezequiel estava com muito temor a respeito, ou por causa daquilo que ele havia visto, aquela revelação diferente. Leiam o capítulo 1 depois, vocês vão entender. E aí Deus fala para ele: filho do homem, levanta, fique em pé, porque eu vou falar com você. Essa frase, ou esse fenômeno, ou esse fato, né, que acontece com Ezequiel, vai acontecer com o profeta Daniel também. Lá no capítulo 8 de Daniel, a gente vai ver no livro do profeta Daniel alguns momentos que o profeta Daniel tem uma visão, ele perde, ele desfalece com aquilo. Porque eram visões que esses profetas tinham a respeito de impérios que se erguiam e impérios que se desmoronavam, que caíam. Eram coisas assim, e de uma forma assim apocalíptica mesmo. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente acha que aquilo que está no livro de Apocalipse é algo novo dentro da Bíblia. Não é. Se você vai em Ezequiel, você vai achar mensagens apocalípticas, como ele teve, que deixou ele apavorado. Se você vai no livro de Daniel, também tem uma parte que é apocalíptica. E Daniel cai em terra. Ele cai por terra. Ele desmaia. E vem um anjo e toca nele e fala assim: levanta, que eu vou falar contigo. Por que eu toquei nesse assunto? Porque os traumas da vida da gente, muitas vezes, nos derrubam. E nem sempre esses traumas são produzidos pela ação de uma revelação de Deus, mas são produzidos pelos, assim, solavancos que a gente recebe da vida. Qualquer um que está sentado aqui, qualquer um que está me assistindo aí, sabe que não se passa pela vida sem trauma. A gente não passa por essa vida sem ser sacudido. A gente não passa por essa vida sem ser atropelado pelos problemas, pelas dificuldades, pelas dores, pelo sofrimento, pela decepção. Muitas vezes pelo abandono. Há momentos que o Peter Parker, ele se acha abandonado. E sofre com aquilo, mesmo tendo que ser um herói. Mesmo tendo que ter respostas. Mesmo tendo que cuidar dos outros. Olha que coisa. A pessoa está prostrada emocionalmente, está caída, está sofrida. Ela mal consegue se levantar e ainda tem que cuidar de alguém. Tem que proteger alguém. E isso se identifica conosco. Os traumas que nos cercam, que nos consomem muitas vezes noites de sono. Quantas vezes as pessoas estão hoje sem dormir por algo que as acompanha desde a infância.
Quantas pessoas estão sem conseguir se resolver, ter paz, porque tem algo que as acompanha, as atormenta, as assombra, desde que eram meninos e meninas. Quantas vezes a pessoa sofre de doer por conta dos seus traumas. E na Bíblia tem gente traumatizada, é interessante. Um sujeito traumatizado é o Isaac. Lembra do Isaac? Filho de Abraão, filho da promessa. Vocês vão encontrar lá no livro de Gênesis uma frase a respeito de Isaac, que diz, que fala o Deus de Abraão e o terror de Isaac. Porque a gente pensa, né, Isaac estava com seu pai, um menininho ainda, novinho, foi lá, né, a história foi que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, lembra dessa história? Aí Isaac sobe com Abraão no monte, no local onde seria o sacrifício, Abraão amarra Isaac, pega o cutelo e vai sacrificar Isaac, e Deus diz a Abraão, é só até aí, você não precisa sacrificar seu filho. A gente pensa, poxa, que festa, né, que alegria, Abraão voltou para casa todo feliz com Isaac. Se coloca no lugar do Isaac. Você é uma criança, numa situação em que o seu pai, o seu amado pai, está com um cutelo, um machado na mão, para decapitar você. Se coloca. Por isso, o Senhor, Deus de Abraão e terror de Isaac. Isaac tinha seus traumas, claro que tinha, eu tenho os meus. O problema, meus irmãos, é no século 21, o pai está sacrificando o próprio filho emocionalmente. O problema é hoje, o pai sacrificando a convivência, a infância, deixando o filho ao abandono emocionalmente. Hoje. E não foi porque Deus mandou, como com Abraão. O problema hoje é o pai que se separa da mulher e o filho em casa nunca mais é visitado. O filho em casa não recebe nem o suficiente de ajuda do pai para ele comer. Esse filho tem trauma pelo abandono do pai? Tem. Essa filha tem trauma pela violência do pai e da mãe? Tem. Assim como o Peter Parker tinha seus traumas. E aí, quando a gente está caído, moído, sofrido, prostrado, a gente precisa ter fé, buscar a Deus de tal maneira que a gente possa ouvir Ele falar como falou para o profeta. Levanta que eu vou falar contigo. Levanta que eu vou falar contigo. Levanta que eu tenho algo a te dizer. Porque apesar dos seus traumas, apesar das suas dores, apesar da sua dificuldade, olha para mim pela fé. Que eu tenho amor para te dar, para te suprir, para te ajudar. Eu tenho compaixão pelo teu sofrimento. Porque esse Deus de Ezequiel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é muito mais poderoso do que qualquer herói. Muito mais poderoso do que nós mesmos. Ele tem muito mais a oferecer do que qualquer superpoder que a gente pudesse alcançar. Porque apesar das nossas debilidades, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa fraqueza, Ele olha para a gente e fala, levanta que eu vou falar contigo. A gente vai ver isso no profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, que Deus fala assim, olhem para mim. Dirijam-se a mim, busquem a mim,
porque eu posso salvar vocês. É isso que Deus fala em Isaías 45, 22. No mesmo profeta, no capítulo 60, versículo 1, ele fala: levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz. Levanta da tua prostração, levanta da tua queda, levanta e resplandece. É isso que ele diz para a gente. Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 12, vai falar olhando para Cristo. Esse olhar, essa busca a Ele, nos dá forças para vencer as dificuldades, as lutas, a prostração emocional que a gente passa, as ansiedades da nossa vida. Levanta que eu vou falar contigo. Tem um salmo que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês, é o Salmo 34. Esse salmo, ele tem uma mensagem, meus irmãos, muito interessante. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me dos meus temores. Os que olham para Ele são iluminados e o seu rosto não será confundido. Meus irmãos, esse é o Senhor que se candidata, se apresenta, que se coloca para ser o nosso Pai. Nas horas boas, mas nas horas de maior dificuldade, você vai pensar e vai perguntar para mim: poxa, mas a minha idade, será que dá tempo para mim? Claro que dá, claro que dá. Independente da tua condição, da tua idade, independente da sua situação financeira, independente dos traumas que você carrega, levanta e ouça o que Deus tem para você, o que Ele quer te falar. Mas tem algo também interessante no herói, porque tem uma frase que aparece nos filmes que é interessante. É uma frase que ela fala muito para o contexto lá dos heróis e fala muito para as pessoas de uma forma geral, lá naquele contexto do filme e dos quadrinhos. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E essa é uma verdade. Isso é uma verdade. Quanto mais poder uma pessoa tem, mais ela deveria ser responsável. Quanto mais alta a posição de alguém, seja lá no que for, mais responsável ela deveria ser. É verdade. Aí você vai falar assim: poxa, mas eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho, assim, eu não fui agraciado com superpoderes. Eu sou uma pessoa fraca, eu sou um sujeito com limitações, eu sou um sujeito sem, assim, força nem para levantar. Às vezes eu não consigo nem quero sair da cama. Eu gostaria de ficar deitado no escuro direto. Então eu estou assim, moído, caído. Ah, tem poder sim. Porque o poder que você tem não é teu. O poder que Deus disponibiliza para a gente não é um poder de uma super força, de uma super velocidade. Não. O poder que Ele nos oferece é Ele mesmo em nós. É o Espírito Santo em nós. É o sustento dEle em nós. É isso que Ele nos oferece. E aí aumenta a nossa responsabilidade. Aí você vai falar: poxa, mas espera aí, tudo bem, eu creio em Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim, mas por que eu sou responsável? Eu vou dizer por quê. Existiu, né, ele morreu no final da década de 90, um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele era judeu, e ele foi preso, foi uma das pessoas que ficou em campos de concentração na época
da Segunda Guerra, lá do nazismo. Ele passou por terríveis situações. E no livro dele, que por acaso eu estou lendo, nesse livro, ele narra as privações, a violência, a fome, tudo aquilo que aqueles homens passaram. Toda aquela violência, toda a dor que homens e mulheres passaram nesses campos de concentração. Ele estava num campo de concentração, né, passou por alguns, em Auschwitz. E lá, ele presenciou a forma mais tenebrosa dos seres humanos. Toda aquela violência provocada pelo nazismo. Mas ele disse uma coisa interessante, ele diz várias coisas interessantes, mas uma delas eu trouxe para compartilhar com você. Ele diz que algumas pessoas, não muitos homens, mas alguns, apesar de toda a violência, de toda a debilidade, de toda a fome que passavam, de todo o déficit de sono que eles tinham, de todos os piolhos, de todas as feridas, do tifo, apesar disso tudo, apesar de presenciar tanta morte de amigos, familiares, o Victor Frank, a sua mulher grávida morre numa situação assim. Então, apesar disso, existiam homens, não muitos, mas existiram homens que se preocupavam em passar nos alojamentos onde estavam lá amontoados aqueles judeus e confortar aquelas pessoas e levar consolação para aquelas pessoas. A ração de pão que eles tinham era tão pouca, mal dava para sustentar uma pessoa, eles ficavam magérrimos. Mas existiam homens que levavam o último pedaço de pão para levar para uma pessoa com mais fome do que eles. Esses homens, eles mostraram, segundo a conclusão desse Victor Frank, que escreve um livro que fala sobre o sentido da vida, esses homens mostraram que apesar de todos os problemas e circunstâncias que alguém pode viver, apesar disso, existe uma liberdade, a última das liberdades, que é decidir qual o caminho a tomar diante de tais circunstâncias, de tais problemas. A última das liberdades, que ninguém pode tirar, está aqui, na mente, no coração da pessoa. Isso ninguém pode tirar. Podem encarcerar você, podem te prender, podem te condenar à morte, mas ninguém pode tirar essa última liberdade, ou a última das liberdades, que é decidir qual a sua atitude em relação a isso. Você pode ficar revoltado, você pode culpar os outros, você pode alimentar ódio, ou não. E essa decisão, ninguém pode tirar de você. O apóstolo Paulo confirma isso. Jesus confirma isso. Jesus foi a pessoa mais livre como homem, apesar de tudo que ele passou. Então, o seu poder te gera responsabilidade. Responsabilidade com os outros. Responsabilidade com a vida. Responsabilidade com aquele que sofre do teu lado. Com esse poder que você tem de saber, de ter Deus em você, te gera a responsabilidade de levar Deus a outro. De levar Deus a quem sofre mais que você. Porque normalmente a gente espera que outros sejam. A gente espera dos outros, a gente espera que outros façam. Mas essa responsabilidade que o poder de Deus me dá é minha, individual, porque com esse poder também vem uma grande responsabilidade. Qual o seu poder? Apesar da luta que você trava todo dia, apesar das dificuldades que você encara todo dia, apesar do abandono ao qual você ficou exposto, ou ao qual você ficou exposta, ainda assim você pode lutar por alguém que sofre. Ainda assim você pode se dedicar
a alguém que precisa. Porque o seu poder te traz responsabilidade. E essa liberdade ninguém pode tirar de você. O Homem-Aranha não existe como pessoa, porque é uma obra de ficção. Mas a palavra de Deus é verdadeira. E você existe como pessoa real, viva. E enquanto vive, seja a bênção onde você estiver. Porque o seu muito poder te traz grande responsabilidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E que Deus nos dê forças para superar as fraquezas que nós temos, as decepções que nos magoaram, as dores que carregamos, mas ainda assim, possamos lutar pelo bem, para o bem, em nome do amor daquele que nos ama acima de tudo. Que Deus nos abençoe.